Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um CDZ Podcast. Eu tô aqui com meu amigo Sérgio Guilherme Fala Loza, fala galera. e hoje nós temos aqui um outro tema que é, afinal de contas, o que é o sexto, o sétimo, o oitavo sentido? O que são esses sentidos de fato que são tão falados em Cavaleiros, que são necessários para que os Cavaleiros consigam atingir certos objetivos, mas são tão implícitos, a gente nunca vê ninguém falando diretamente o que é esse sentido, o que é aquele outro sentido. Então, o Sérgio hoje vai explicar um pouquinho aqui pra gente do que é cada sentido, o que eles fazem. Então, a gente pode começar pelo sexto sentido, Sérgio? Eu acho que sim, né? Até porque explicar os cinco sentidos é meio óbvio, né? Todo mundo sabe quais são os cinco sentidos. Apesar de uma ressalva, em Cavaleiro Zodíaco, o paladar, ele não é só paladar, ele tá associado à fala. Então, por exemplo, quando um cavaleiro perde o paladar, ele perde a capacidade de falar também, e não só de sentir gostos. Então, é só essa ressalva, né? A única diferença dos sentidos padrões que a gente tem é esse. Bom, a gente tem o sexto sentido, que é explicado por alto, né? A gente tem uma fala do Shiryu explicando que o sexto sentido seria o que eles chamam de intuição, quando eles estão chegando nas 12 casas e Mu cita o sétimo sentido. Só que, na verdade, esse sentido ele é interessante, Loza. Ele é interessante por quê? Porque, na verdade, existe muito mistério por trás dele e muitas coisas são desvendadas a partir dele. Por quê? A gente tem uma fala de Shaka, quando tá lutando contra o Ikki, explicando que o Ikki tem golpes de ilusão. E ele diz o seguinte: se eu retirar o sexto sentido do Ikki, o Ikki não vai conseguir mais atacar pela mente. Ou seja, na verdade, o sexto sentido, que seria a intuição, seria a mente sobre o corpo. E a gente vê isso em algumas religiões, né? Tem algumas religiões que falam sobre a mente, sobre o corpo e tal. Na verdade, todas essas habilidades que nós vemos em Cavaleiros, de ilusão, telepatia, todas as características que vemos, a gente vê ao longo da série, tem várias, elas são aplicações do sexto sentido. E é bem interessante isso, porque, por exemplo, quando você não entende isso, algumas perguntas ficam sem resposta, né? Como que Marin fez uma ilusão? Tipo, nenhum ataque dela tem a ver com isso. E ela fez uma ilusão pra enganar que tinha matado o Seiyu. Como que o Yoga fez uma ilusão, por exemplo, né? Aquela imagem que a gente já botou em vários outros vídeos do Yoga quando ele fez uma ilusão. E como ele conseguiu isso? É porque é uma aplicação direta do sexto sentido. O sexto sentido, todos os cavaleiros têm noção dele, alguns mais, outros menos, existem peritos nele. A gente conhece o Mu, né? Dentre os Cavaleiros de Ouro é o perito do sexto sentido, mas vários outros cavaleiros têm aplicações dele, seja menores, seja maiores. Entendo, interessante. Então, o sexto sentido ele está associado em Cavaleiros também à criação de ilusões, que é uma coisa que todos os Cavaleiros que dominam o cosmo têm. É. E ele também está associado a ataques psíquicos, né? Perfeito. Então é interessante, porque uma coisa tá ligada à outra de certa forma. Quando o Shaka retira o sexto sentido do Ikki, ele não consegue mais fazer seu ataque psíquico, que é um ataque baseado em ilusões, Perfeito. né? Que é o Ilusão de Fênix no No mangá, ou o Golpe Fantasma no anime, aí pro pessoal que gosta tanto do anime, né? E interessante. Então, temos realmente. Podemos considerar, talvez, que o Kiki tem um sexto sentido mais desenvolvido que a maioria dos Cavaleiros de Bronze. Claro, até porque aí entra uma pergunta que eu sabia que você ia fazer pra mim, que era: será que um cara que domina um determinado sentido é mais forte que o outro? E na verdade o próprio Kiki a prova disso. Não necessariamente. O Kiki ele é perito no sexto sentido. Ó, discípulo de Mu, então faz sentido. Eu acho que todo mundo da raça dele é. Mas ele claramente não é mais forte do que outros cavaleiros que de fato apareceram na série. Mas ele tem um leque de variedade de poderes psíquicos maiores porque ele domina o sexto sentido. Só que tem um sentido que é baseado na força, pura e simples força. E qual seria esse sentido, então? Bom, seria já pra gente falar sobre o próximo sentido?
Hum. Então, qual seria a função do sétimo sentido? O que seria o sétimo sentido, Sérgio, então? Explica pra gente. Então, na verdade, essa explicação meio que aconteceu no mangá, né? O Mu faz uma explicação do que seria o sétimo sentido. O próprio Ikki, na luta contra o Shaka, também explica o que é o sétimo sentido. Ele fala que é o sentido supremo, o sentido acima de todos os sentidos. Ele tava errado, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Mas é um sentido que, de fato, ele tá associado à força. Por quê? Porque o sétimo sentido, ele é uma compreensão cósmica. Dentro de Cavaleiros a gente tem uma situação que é o Cosmo. E o Cosmo ele é um pouco diferente da maioria dos animes que nós vemos aí, que tem poderes, né? Ah, o cara tem Ki, o cara tem Shaka. E no caso do Cosmo, não, o Cosmo é como se fosse um micro-universo dentro de si, né? Todo ser humano tem isso. A Marin explica isso claramente pro Seiya quando ele vai quebrar a pedra lá no início do mangá. Seria um micro-universo dentro de si. E isso, como o universo é infinito e as estrelas elas são carregadas de energia, isso tem uma energia dentro de si. E essa energia, ela é o poder capaz dos cavaleiros fazer milagres. O sétimo sentido seria o domínio pleno desse poder. Ou seja, você, através desse sentido, conseguiria emular os outros. E isso é interessante, porque a gente vê lá na saga de Hades, quando o Shaka sai tirando todos os sentidos dos renegados, e cada um só fica com um, mas eles ainda conseguem falar um com o outro via mente, eles ainda conseguem andar mediante o cosmo. Então o sétimo sentido ali, ele conseguia emular os sentidos que eles perderam. E o Ikki, né? O Ikki perdeu os 5 e perdeu o sexto, e mesmo assim conseguiu se teletransportar para trás do Shaka e mandar um golpe que deslocou ele de outra dimensão. Então, assim, através do sétimo sentido você consegue se mover na velocidade da luz, você consegue enxergar, o que é mais difícil até que se mover, você enxergar os golpes do seu oponente na velocidade da luz, você também consegue através do Cosmo. Você consegue que seus golpes tomem aplicações que normalmente eles não têm, né? O Ave Fênix não tem essa característica de romper dimensões e ele faz isso na luta contra a Shaka. Enfim, a gente tem diversas aplicações do sétimo sentido, que basicamente é poder, ou seja, ele é um sentido associado a poder, a compreensão cósmica. Cosmo sobre a matéria, já não é mais mente, agora é cosmo. Entendi, interessante. E então realmente não necessariamente você tem que saber um sentido para saber o outro, né? Isso é uma ordem para você decorar, assim, não existe uma ordem certa, né? Vamos supor que o primeiro sentido fosse a visão. A pessoa pode ser cega, mas ela ainda pode ouvir, considerando que a audição fosse o segundo sentido. Interessante. E com relação a diferença, né, entre quem domina e quem está começando agora a despertar o sétimo sentido, tem muita diferença? O que se pode dizer sobre isso? Tem bastante diferença, e a gente tem até na vida real, com os 5 sentidos básicos, né? Quando você aprende a utilizar, quando você é um bebê, né? Você aprende a utilizar um dos sentidos, você não sabe todas as aplicações dele. Você vai aprendendo como se utiliza os sentidos. Basicamente isso. E, ainda mais no mundo de Cavaleiro Zodíaco, que o paladar tá associado à fala, né? E, tipo, o bebê não nasce falando. Então, seria da mesma forma. Os Cavaleiros de Bronze, eles tiveram acesso ao sétimo sentido, tocaram nele. Mas eles não dominaram. Inclusive, o Miro deixa isso categórico. Quando o Miro vira pro Seiya e fala: existe uma diferença entre vocês que começaram agora a acessar o sétimo sentido e nós que dominamos. Os Cavaleiros de Ouro, eles têm como base o domínio completo do sétimo sentido. Então, para você virar um Cavaleiro de Ouro, você precisa dominar o sétimo sentido. Então, para eles é uma coisa natural. Eles já acessam esse poder naturalmente. É isso que faz eles tão poderosos e tão diferentes dos outros, né? Por isso que é tão raro um Cavaleiro de Prata chegar ao nível do de Ouro, um Cavaleiro de Bronze chegar aos níveis do de Ouro. É uma coisa que não acontece sempre porque, e até é um erro grotesco de Atena, né? Isso é um segredo e eu não sei por quê. Se eu tenho cavaleiros, eu disponibilizaria, seria notório, seria um objetivo para poder todos alcançarem, né? Mas a gente já viu através de diversas aplicações que a Saori não é a melhor estrategista do mundo. Entendi. Bom, eu entendo também que deve ser algo um pouco difícil, né? Que só alguns
gênios consigam Uhum. chegar no sétimo sentido ou algo assim, mas não sei. Realmente, se todos tivessem sétimo sentido, seria bem mais fácil para o exército de Atena. Ela teria 88 cavaleiros de ouro, praticamente. Exatamente. Só que não com a armadura, é claro. E, bom, acho que a gente agora pode passar, então, pro oitavo sentido. O que você pode dizer? O que você entende como oitavo sentido? Bom, Araya-Shiki inclusive, é um ponto de muita dúvida entre a fandom de Cavaleiros Zodíacos. Algumas pessoas utilizam, por exemplo, e a gente respondeu isso em um dos respondendo a comentários, né? Algumas pessoas utilizam o fato de o Shaka ter descoberto ou ter citado o oitavo sentido. Ele já tinha conhecimento antes de outros cavaleiros, então ele era mais forte que eles. Mas o oitavo sentido, ele não necessariamente está ligado a poder, ele está ligado ao espírito. E até faz muito sentido que o Shaka já tivesse ciência do oitavo sentido, por conta de ele ser um cavaleiro plenamente espiritual, né? Os golpes dele são espirituais, enfim. E o oitavo sentido, ele tem uma aplicação bem específica e isso é explicado no mangá, que é você sobreviver no inferno. Eles deixam claro que quando você chega no inferno, você perde sua mente, você perde sua sanidade, ou seja, seu espírito, ele perde a ligação. E quando você tem Araya Chique, você está consciente no inferno. Você simplesmente continua com com o seu pensamento, com o seu corpo, com tudo. A gente, inclusive, falou isso no Respondendo a Comentários. Provavelmente, a Yoros de Sagitário já tinha o oitavo sentido, porque ele continuava influente na Terra, continuava ajudando, através de sua armadura de ouro, os cavaleiros. E aí vem um ponto interessante, e essa é uma teoria nossa, isso não é confirmado dentro de Cavaleiros do Zodíaco, mas existem fortes indícios que Ikki de Fênix provavelmente também tenha o oitavo sentido. Porque o Ikki, ele fala, e muitas pessoas acham que é brincadeira, de que ele foi no inferno e voltou, mas de fato, pelo menos uma vez, a gente tem certeza que ele foi no inferno e voltou, porque ele foi pulverizado pelo Saga e depois voltou, apareceu lá em Poseidon e meio que sem explicação, ressuscitou dos mortos. Inclusive o Shaka fala isso quando vai consertar a armadura do Shun, ele diz, ó, seu irmão virou poeira, mas eu tenho certeza de que ele voltará, então por isso eu vou dar o meu sangue para sua armadura. Então assim, o Shaka sabia que o Ikki ia voltar porque a Fênix volta, né? Então, me parece uma das condições de você virar o Cavaleiro de Fênix, você ter acesso ao oitavo sentido. E provavelmente o cara que já conhecia o oitavo sentido já tinha se ligado que o Ikki ia voltar. Sim, sim, faz todo sentido. Na verdade é bem chato o Ikki, né? Que ele vem sempre com essa frase de a Fênix sempre volta, e volta mesmo. Então, e ele tira onda com alguns adversários. Não, eu já conheci o Senhor do Inferno já várias vezes, mas ele não sou muito bem quisto por lá. Ele sempre fala algumas frases assim de efeito, mas assim, a gente leva na brincadeira e tal, mas parece que realmente é verdade. Afinal de contas, ele sempre volta, ele ressuscitou algumas vezes. Né? Se a gente for falar do anime, ele ressuscitou até mais vezes, né? Mas no mangá ele já ressuscitou algumas vezes. Então ele provavelmente estava consciente no inferno. Na saga de Hades, inclusive, quando ele vai, parece muito tranquilo para ele, sabe? Não precisou ter uma orientação de oitavo sentido. Ele chegou lá, Não viu de ninguém, né? e chegou lá já com o Cosmo bufado já, espantando todo mundo, e é isso aí. Então, faz todo sentido. Então, acho que, bom, só faltou o nono, né? O que você entende como nono sentido aí para explicar pra gente? Então, o nono sentido é a grande vontade, né? Esse sim é o sentido supremo, o sentido acima de todos. A gente não tem muita informação sobre ele, mas as informações que são oficiais, que vieram através do Hipermito, e eu, enfim, dando créditos aí, né? A gente viu essas informações através de vídeos no YouTube, até porque a gente não tem o Hipermito original, você tem que ler em japonês praticamente para poder conseguir. É um sentido que está acima de todos, que basicamente é o humano se tornando Deus. Então, e esse sentido a gente viu ocorrer somente quando os bronzeados conseguiram colocar as armaduras divinas. Dado o sangue de Atena que estavam na armadura deles, eles alcançaram o nono sentido. Por um tempo, as armaduras se transformaram em divinas. Inclusive, existe uma certa
um certo problema aí, em alguma interpretação, que eu também tinha, que eles consideram as 5 armaduras como Kamui e não são. Inclusive isso é explicado dentro do mangá. Eles falam, elas não são Kamui, são armadura divina. Kamui são só a armadura dos 12 deuses olimpianos. Então é uma armadura divina. Um pouquinho abaixo de Kamui. Mas eles só alcançam isso por causa do 9º sentido. Obviamente os de bronze não têm domínio sobre isso, senão em Next Dimension eles estariam alcançando o 9º sentido. E provavelmente trajariam as armaduras divinas novamente. Então eles só alcançaram uma vez. Quando você detém o domínio disso, você se torna um deus. E no Hipermito é dito que os deuses gregos alcançaram isso. Então Zeus seria um humano, teria sido um humano em algum momento, que alcançou o 9º sentido e por isso tornou um deus. Então esse sim, estou aqui corrigindo o Ikki. O 7º sentido não é o sentido supremo é o 9º, a grande vontade. Entendi. Bom, então é isso, impressionante. Eu acho que o Seiya realmente vai ter que dominar bastante o 9º sentido, porque eu já soube que teve entrevista em que o Kurumada disse que tem vontade de fazer uma luta entre o Seiya e Zeus, que ele tem isso em mente. Então você vai ter que ter o 9º sentido muito bem dominado. Então é isso, galera. E a gente fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa análise aqui dos sentidos em Cavaleiros. Espero que tenha feito sentido para vocês. E se por acaso vocês quiserem também um outro quadro, tipo comentar entrevistas do Kurumada ou coisas assim, deixem nos comentários. Deem sugestões aí. Estamos abertos a novas sugestões. Valeu? Um forte abraço. Aqui é o Sérgio, um abraço para todos vocês, e não só de comentários, comentem o vídeo. Vocês podem falar, vai que vocês têm uma visão diferente do 6º sentido, do 7º, do 8º, do 9º. Estamos abertos aqui e seu comentário pode ir para o próximo Respondendo a Comentários. Um abraço, tchau, tchau.